Os dias que antecedem o Natal são os da matança dos inocentes, da fuga para o deserto, da Sagrada Família bater em vão de porta em porta, em demanda a um abrigo inexistente. Um Deus vai nascer. O mundo treme e se apressa, como Herodes, para tentar matá-lo. Não poderiam ser dias felizes. São os mais inquietantes do ano. Afinal, que poderia confirmar mais plenamente o nascer do sol do que o movimento das sombras que deslizam pelo chão? Eu tinha que abrir o meu vídeo sobre o Natal com esse trecho do texto do Olavo. Eu acredito que é o melhor texto que eu já li sobre o Natal e o Advento, assim, na vida, porque ele consegue sintetizar perfeitamente o sentimento que eu vejo todo mundo descrevendo, que sente nessa época do ano, de uma espécie de angústia ali, de uma espécie de aflição, uma espécie de peso, como se todos os acontecimentos do ano tivessem de alguma forma se acumulado, né? E nesse momento você é obrigado a olhar para trás, olhar para as coisas que você fez, para as coisas que você não fez, ver o que faltou, planejar o ano seguinte. Então é um período bem angustiante e muita gente atribui essa sensação ruim ao ano novo, né? Mas na verdade não é o ano novo que causa isso, é o Natal. Porque afinal de contas, um Deus vai nascer. Então, algo de tamanha magnitude, de tamanho impacto na história da humanidade, não poderia passar despercebido, né? Não poderia ser só mais uma simples festa, uma simples data comercial, né, social ali, que não nos causa efeito algum. Só pelo fato de você estar inserido em uma sociedade cristã, a gente é afetado de alguma forma pelo Natal, né? Tem as festas, tem os almoços, os jantares, comprar presente, Papai Noel, não sei o quê. Minha filha só fala de Papai Noel desde que virou novembro, assim. Todo dia o Papai Noel vai chegar, o Papai Noel vai chegar. Então não tem jeito. Todo mundo é atingido, querendo ou não, pelo Natal. E essa é uma data que traz muitas reflexões, e uma que eu gostaria de fazer com vocês hoje é sobre a questão da maternidade, né? Porque, claro, é o nascimento de Jesus, então ele é a figura mais importante, é a figura central. Mas também tem outra figura muito importante aí, que às vezes acaba não ficando de lado, mas acaba não sendo tão valorizada, digamos assim, como merecia nessa data, que é a figura da Virgem Maria. Então, além do evento grandioso, magnânimo que foi o nascimento de Jesus, esse evento só foi possível por conta do sim de Maria, porque ela aceitou, ela permitiu que a vontade de Deus fosse feita nela para que Jesus nascesse através de uma gravidez, mesmo antes dela ter conhecido um homem, mesmo antes dela ter se casado. Então, o tanto de coisas que ela arriscou ao dizer esse sim é uma coisa que sempre me impacta, né? Sempre que eu penso nisso, a minha cadeira tá rangendo, então se vocês ouvirem barulho ao decorrer do vídeo, eu vou dar um jeito de passar um óleo nela, mas hoje vai ter que ir assim mesmo, não vai ter jeito. Mas uma coisa que eu sempre penso, quando eu penso na história de Maria, é como ela teve coragem, principalmente porque ela era muito nova. Então as fontes históricas dizem que ela deveria ter por volta ali de 12 a 15, 16 anos, quando ela ficou grávida, o que para nossa cultura de hoje em dia é algo completamente inconcebível, né? Uma menina com menos de 15 anos é praticamente uma criança, inclusive pela lei e tudo mais. Mas ela, naquela época, naquele lugar, sem nenhum recurso financeiro, material, sem estar casada ainda, correndo o risco de ser julgada pela sociedade, de ser acusada de ter traído o noivo, né, de ter perdido a virgindade antes do casamento, enfim, de perder o noivo. Mesmo assim, ela faz a vontade de Deus. E ela diz sim para a mensagem do anjo. Mesmo sem saber o que ia acontecer depois, mesmo sem saber o que seria da vida dela dali para frente. Então, eu acredito que principalmente para as mulheres, assim, é uma história muito inspiradora, porque mostra pra gente como realmente a gente não faz ideia do que vai ser daqui para frente, né? E a gente não tem como saber mesmo. A gente, mulher tem esse problema de querer ser muito controladora, né? Então a gente sempre tenta controlar as pessoas ao nosso redor, a situação. A gente sempre quer exercer esse domínio sobre tudo
para garantir que tudo saia conforme o nosso plano e a gente tenha ali um mínimo de segurança para se mover na vida. Mas essa ideia de segurança é uma ilusão. A ideia de estabilidade é uma ilusão. Moto passando. A gente vive em um mundo extremamente caótico. É só você olhar, você abrir qualquer jornal, você tem uma guerra acontecendo no Oriente Médio, uma guerra acontecendo na Rússia, OVNIs e drones, ou sei lá mais o que, aparecendo nos Estados Unidos. Então, toda semana, todo mês, é uma notícia diferente, o dólar batendo R$6. Então, assim, não existe estabilidade, não existe controle. E a única forma da gente não ficar completamente neurótica no meio disso, né, não ficar completamente maluca, infernizando a vida de todo mundo, querendo exercer controle sobre tudo e todos ao nosso redor, é se a gente confiar em Deus. Não existe outra forma. E eu falo isso do lugar de uma pessoa que tentou todas as outras formas possíveis, assim. Então eu fui ateia durante muito tempo, praticamente toda a minha adolescência e início da vida adulta. Eu passei por várias religiões, eu tentei aplicar na minha vida todos os processos de planejamento e organização possíveis e imagináveis. E nada disso funcionou para melhorar a minha ansiedade, para melhorar a minha necessidade de controle do que realmente desenvolver uma vida interior com Deus, uma vida de oração e uma vida de fé depositada nele. E claro, não foi da noite pro dia, inclusive é um processo muito recente. Eu até comentei sobre isso no meu Instagram ontem. Inclusive me segue lá, se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui embaixo o @. Eu comentei como perceber, né, virar essa chavinha de que realmente nada do que eu fizesse no nível material, né, no nível particular, meu, daria resultado tanto quanto confiar em Deus. No fim do dia é isso, sabe? Claro, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se esforçar para manter o mínimo de organização, para entregar nossas tarefas, para fazer tudo certinho, mas no fim das contas, o que vai fazer a diferença entre você construir um plano de organização que te deixe ainda mais neurótica, ainda mais ansiosa, porque você acha que você tem que cumprir todos aqueles horários direitinho, que você tem que entregar tudo perfeito, então você começa a se tornar cada vez mais perfeccionista e isso te leva a níveis de estresse cada vez maiores, enfim. Isso vira uma bola de neve que nunca se resolve, né? Pelo contrário, ela só se retroalimenta de maneira negativa. Então a única forma de solucionar isso é dando esse salto de fé, de aceitar que a gente realmente não tem controle sobre praticamente nada ao nosso redor. E a única forma de aceitar esse fato sem surtar, pelo menos isso é o que a minha data vivência me diz, é depositando essa fé em Deus. Então eu acredito que o exemplo de Maria nesse sentido é maravilhoso, assim, porque a gente vê que realmente ela não tinha motivo nenhum para acreditar que a vida dela não seria destruída, digamos assim, por aquele acontecimento, se não fosse pela fé inabalável que ela tinha em Deus, né? Se não fosse pela confiança de que realmente nada do que Deus mandasse para ela poderia ser algo ruim, ainda que ela não compreendesse, ainda que ela não entendesse, né? Ainda que ela não soubesse o porquê, ela confiou, simplesmente. Outra coisa, agora mais voltada para a questão da maternidade em si. O Natal guarda muitas semelhanças com o próprio processo de gravidez. Assim como na gravidez a gente conta semanas, o Natal também no Advento, a gente conta as 4 semanas ali de dezembro até chegar o dia do Natal. Então a gente também espera ansiosamente pelo nascimento de Jesus, quase tão ansiosamente como a gente espera pelo nascimento do nosso próprio filho, né? Existe essa semelhança, né, no sentido de que a gente tá vendo uma nova vida vir ao mundo, só que não é qualquer vida. O nascimento do nosso filho é um nascimento que vai mudar para sempre a nossa história. Depois que você vira mãe, você nunca mais volta a ser a mulher que você era antes. A sensação que eu tenho é como se eu tivesse realmente renascido, assim. Minha gravidez foi bem difícil, meu parto também. Ela teve algumas complicações, nasceu de cesárea, né, prematura. Então, quando eu tava na mesa da cirurgia, teve um certo momento ali que é difícil descrever em palavras, mas a sensação que eu tive, principalmente depois da cirurgia em si, né, quando eu tava deitada lá na maca, me recuperando, eu ficava naquela coisa de meio que dormir por causa do efeito da anestesia, e acordar, e dormir de novo, e acordar.
Aquela sensação meio estranha, assim, né? Meio no limbo entre o sono e a vigília. E naquele momento eu acho que foi uma espécie de morte, sabe? Foi uma espécie de morte e de um renascimento depois. Porque no dia seguinte, quando eu acordei e eu saí daquela sala lá de. Eu não sei o nome certo, mas a sala de recuperação do parto, né? E fui pro quarto, minha filha tava na UTI. Eu não tinha conseguido ver ela ainda. Mas a partir daquele momento em que eu acordei, vamos dizer assim, que passou o efeito da anestesia, minha vida nunca mais foi a mesma. Dali em diante, as coisas começaram a acontecer de forma bem caótica e bem rápida. Então tudo começou a mudar muito rápido. E foi um renascimento. Assim, eu acho que esse é o termo mais preciso, assim, que descreve a coisa. Porque realmente naquela noite, naquele limbo ali da anestesia, a antiga Letícia morreu. E no dia seguinte, uma nova mulher nasceu. E aí foi todo um processo de reconstrução, todo um processo de eu me reencontrar como mãe. De eu aprender a ser mãe, porque eu não fazia ideia de como fazer aquilo. Eu nunca tinha tido contato com bebê na vida. E eu não tenho irmãos mais novos, né? Nem primos mais novos. É todo mundo mais velho. Então eu nunca tinha tido contato com bebê. E eu não sabia trocar fralda, eu não sabia amamentar, eu não sabia pôr roupa, eu não sabia fazer nada. Então eu aprendi tudo do zero mesmo, assim. Com muita ajuda da minha mãe, claro, né? Mas ainda assim, é muito louco. De repente, em um dia você tá fazendo tudo do jeito que você quer, na hora que você quer, indo pra onde você quer, e de repente você tem um serzinho ali 100% dependente de você, 100% incapaz de sobreviver sozinho, e você tem que dar conta, simples assim, sabe? Não tem opção, não tem outra alternativa. Ou vai ou racha, sabe? Ou você dá conta ou você dá conta. É um processo muito transformador, da mesma forma que o nascimento de Jesus foi transformador, né? Quando Jesus nasceu, daquele momento em diante, a humanidade nunca foi a mesma. É claro, né? Sem querer nos colocar ao patamar de Jesus, mas pensando que o ser humano é um microcosmo, né? Nós somos uma representação do universo em escala menor. Eu acredito que da mesma forma que o nascimento de Jesus foi um evento de remissão para a humanidade, né? De remissão dos nossos pecados, o nascimento de um filho também é uma ferramenta de remissão para a mãe. Porque a gente pode encarar isso de duas maneiras, né? A gente pode encarar pelo lado ruim, que é o que eu vejo sendo feito pelas feministas, pela maioria dos movimentos progressistas em geral de mulheres hoje em dia, né, que sempre vão enfatizar o fato, vão enfatizar o lado ruim da maternidade, o lado do peso, da cobrança, da perda de liberdade, que você nunca mais vai ser a pessoa, vai voltar a ser a pessoa que você era antes, mas sempre do ponto de vista negativo, né, pensando nas coisas que você perdeu, pensando na vida que você não vai poder ter mais. Para mim faz muito mais sentido, e foi o que deu sentido pro meu processo de maternidade, eu encarar a minha filha, o nascimento da minha filha, como uma chance de ganhar uma nova vida. Então eu perdi algumas coisas, perdi, mas o que eu ganhei foi muito maior. A chance que eu ganhei de me tornar uma mulher melhor, uma pessoa melhor, uma filha melhor, uma profissional melhor, de eu perceber todos os defeitos que eu tinha, o meu egoísmo, a minha preguiça, a minha impaciência, e começar aos poucos a mudar isso, né? Usar esse evento que foi a minha filha na minha vida como uma forma de mudança de vida total mesmo, pro lado bom. Porque, claro, como em toda situação grandiosa na nossa vida, sempre vai ter um lado bom e um lado ruim daquilo. Cabe a nós escolher como a gente quer lidar com isso. Se a gente vai querer olhar só pro lado ruim ou pro lado bom. E essa é uma escolha. Não é uma coisa que vai vir naturalmente. O ser humano sempre vai ter a tendência, biologicamente, psicologicamente falando, a olhar pro lado ruim das coisas. Isso é normal. Então a gente precisa fazer esse esforço racional de começar a olhar as coisas pelo lado bom. De procurar esse lado bom e poder realmente usar esses eventos como catalisadores para coisas muito maiores. Então hoje, se eu tô aqui gravando esse vídeo, se eu tô produzindo conteúdo, se eu tô trabalhando com marketing, se eu tô na faculdade de filosofia, se eu tô desenvolvendo todos os projetos que eu desenvolvo hoje, é porque eu me tornei mãe há 4 anos atrás. Porque senão, muito provavelmente nada disso estaria acontecendo. Então eu poderia ter olhado pelo lado ruim, né? Eu poderia ter olhado pelo lado de eu vou ter que abandonar minha carreira acadêmica,
eu tô no meio de um mestrado, eu vou ter que desistir do meu mestrado, eu não vou poder dar continuidade no meu projeto de trabalhar com vida silvestre, né, de trabalhar em campo, na biologia e tal. Mas eu escolhi olhar pelo lado bom. Eu escolhi procurar uma forma de terminar meu mestrado, ainda que fosse mudando completamente o objetivo do trabalho, né, da dissertação, ainda que fosse direcionando minha carreira. Na verdade, eu fiz uma transição de carreira completa, né? Então, ainda que fosse abandonando o que eu fazia antes, mas eu não encarei como um abandono. Eu encarei como uma transformação para algo muito melhor. E assim, não é mesmo um processo fácil. Eu sei que parece papo de guru, parece papo de coach, mas no fim das contas, é só o que a gente pode fazer. Porque quando a realidade se apresenta assim de forma tão crua pra gente, né? A gravidez é um período muito, eu digo muito cru, no sentido de que tudo dentro de você muda. Então as mudanças são a nível biológico, são a nível comportamental, psicológico. É um desafio do caramba, né? Porque tudo em você muda muito rápido e você nunca foi preparada para isso, né? É uma experiência muito única que só quem viveu sabe como é. Então, é uma experiência que vai mexer com você em todos os sentidos. E vai ser difícil, vai. Vai ser doloroso, vai. Como eu tenho certeza que deve ter sido para Maria, né? Imagina. Uma menina ali com seus 13, 14, 15 anos, tendo que passar por uma gravidez no meio do deserto, naquela circunstância. Claro que não foi fácil, claro que ela sofreu, claro que ela teve medo, que ela teve ansiedade, que ela ficou angustiada, mas ela confiou em Deus. E ela sempre soube que, por mais que todas as dificuldades aparecessem no caminho dela, né, por mais que ela tivesse que fugir com São José, que eles tivessem que ter o filho deles numa manjedoura, existia um sentido maior para tudo aquilo. Então, eu acredito que o exemplo de Maria é o exemplo primordial, assim, para qualquer mulher que esteja passando por uma gravidez, principalmente uma gravidez indesejada, né, não planejada, como foi a minha. E eu sei como é difícil. Para toda mulher que esteja aí, às vezes, com 2 ou 3 filhos, exausta, cansada, sem saber como dar conta de tudo, como conciliar o trabalho com os filhos e o marido e a família, enfim. As mulheres sempre têm essa responsabilidade de equilibrar vários pratinhos ali, né? De conseguir dar conta de várias coisas, mas no fim das contas a gente sabe que é possível porque Deus está do nosso lado. Mesmo que a gente possa não saber hoje, agora, a gente não sabe como, a gente não sabe como vai ser daqui para frente, como vai ser quando nossos filhos crescerem. Tem toda essa pressão da educação dos filhos, né, da gente ser responsável por tornar essas crianças em pessoas honradas, em pessoas honestas, que busquem a verdade, né, que busquem a Deus também. Tudo isso é muito difícil. E realmente sozinha a gente não consegue mesmo. Ninguém dá conta sozinho de uma tarefa tão importante. E é por isso que Deus está do nosso lado. E não somente ele está do nosso lado através de Jesus, como ele também deixou a mãe dele como exemplo pra gente, como um ideal de mulher, para que a gente siga e para que a gente se aproxime cada vez mais dela e por intermédio dela, dele também. Então, a mensagem, a reflexão que eu queria deixar nesse vídeo é que a maternidade é sim o evento mais difícil, mais complexo pelo qual uma mulher pode passar. Isso é um fato. Mas ela também é o mais maravilhoso, o mais incrível, o mais enriquecedor, o mais recompensador. Porque você passa por todo esse sacrifício, você passa por noites em claro, você vai pro médico às 5 horas da manhã com seu filho berrando e você não sabe por quê. Tudo isso. A gente passa assim por tudo isso. Mas no fim das contas, quando você vê o seu filho olhando pra você, sorrindo pra você, falando as primeiras palavras, te reconhecendo, aprendendo, crescendo, enfim, todos esses clichês da maternidade, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. E eu sei que isso é um clichê do caramba, parece que eu tô romantizando a maternidade, mas eu acho que nesse sentido ela tem que ser romantizada sim. Porque as situações de dificuldade na nossa vida, a gente só consegue passar por elas realmente quando a gente romantiza. E por romantizar, eu quero dizer, dar um sentido maior do que apenas o sentido material.
realmente, assim, se você for olhar a maternidade e tentar avaliar ela só pelo aspecto material, né, de ganhos e perdas, do que você vai ganhar, do que você vai perder ao se tornar mãe, é claro que não vale a pena. É claro que não compensa. É claro que antes você tinha mais liberdade, você era mais feliz porque você podia saciar os seus desejos ali, fazer o que você queria fazer na hora que você queria e tudo mais. Mas quando você pensa num nível transcendente, num nível de propósito, nesse nível mais elevado, digamos assim, a maternidade faz todo sentido. E é a missão mais importante e mais gratificante da nossa vida.